para que nesse momento seja um instrumento de Deus fazendo que serão ganhadas palavras. Nós vamos tomar a palavra de Deus em mãos, o Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 6, versículo do 7 ao 15. Lembrando que grupo de oração é lugar de trazer a palavra de Deus. Grupo de oração é lugar da gente aprender, manusear a espada do Espírito, como diz São Paulo, escrevendo a comunidade de Éfeso, onde ele vem dizer que a espada é a palavra e a palavra é a espada de combate. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Nas vossas orações não multipliqueis palavras como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Eis como deveis rezar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduzam à vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, pela graça e a misericórdia do Senhor, nos encontramos aqui. Essa graça e a misericórdia do Senhor que nos traz aqui. A vida é um dom. E estarmos aqui hoje é um dom. Deus permitiu que nós pudéssemos estar aqui hoje, na sua infinita misericórdia. Como sempre tenho dito nesse grupo de oração, parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. É assim, o grupo de oração parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Dentro do mesmo ciclo carismático, mas sempre com uma unção diferente. E na medida que o nosso coração ele vem aberto, mais nós podemos perceber essa graça. À medida que o nosso coração vem fechado, mais nós saímos aqui desagraciados, para não dizer desgraçados, a ausência dessa graça, que nós deixamos passar. Porque o nosso Deus, ele se revela na simplicidade, porque o nosso Deus é simples. E aqui ele vem dizer, não há necessidade do multiplicar de palavras para dialogar comigo. Não é que a gente não vai
cumprir o horário que deve cumprir. Vamos fazer o grupo agora em pouco tempo, porque a palavra diz que não precisa multiplicar muitas palavras. Não. Quando o Senhor ele vem nos falar isso, Ele está falando que só pela força da palavra não vamos chegar lá no coração dele. Ou seja, teatro, ensaio, se acostumar a falar de Deus e não se importar com o que Deus quer de nós. Eu me acostumei tanto a falar de Deus nesse longo tempo de pregador, eu não preciso mais fazer minha oração pessoal, eu não preciso mais ter compromisso com essa palavra, porque eu chego lá e dou de conta e depois todo mundo diz que foi bom. É nesse sentido, é só palavra que o vento leva, é como o sino que badala para lá e para cá e só faz zoada. Pode até algumas pessoas gostarem, mas que adianta um ou duas gostar e Deus não gostou? Deus mais gosta, gente, da sinceridade do nosso coração para com Ele. E isso nós devemos cobrar de nós todo santo dia. Muitas vezes nós sabemos cobrar do outro, exigir do outro, falar do outro, dizer o que falta no outro, o que precisa no outro. E a gente muitas vezes esquece da gente. Quando eu digo a gente, é nós mesmos, todos nós. Se não ontem, se não hoje, talvez amanhã ou depois. Mas o humano é assim mesmo. Ora a gente está bem santo e ora a gente não está tão santo. Então a gente vacila. E o Senhor vem dizer, não é palavras, ou ela curta ou ela multiplicada, meramente, que vai dialogar comigo. É o nosso coração está entregue ao que rezamos e comprometido de viver o que nós estamos pregando. Veja que ele coloca uma condição aqui na oração. Se pedem para ele ensinar a rezar, e ele vem dizer que a verdadeira oração é aquela que a nossa vida está comprometida com ela. Pai, perdoai os nossos pecados, como nós perdoamos. Veja que a oração que ele nos ensinou, ele já nos leva a nós dizer que perdoamos. Ele já nos leva a nós dizer algo, por isso que é bom prestar atenção no que nós estamos rezando. Pai, perdoai os meus pecados, assim como eu perdoei quem me ofendeu. Aí lá no final do Evangelho ele diz, se você não perdoar tão pouco, meu Pai vai vos perdoar. Ou seja, ele diz, eu e meu Pai fica desobrigado de lhe dar perdão se você não tem capacidade, não é capaz de perdoar o seu irmão. Então a cada grupo de oração parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Dependendo da entrega do nosso coração, como a gente vem para cá. Eu canso de dizer aqui que o nosso compromisso, o nosso encontro é com Jesus Cristo, que se faz presente aqui. E todo dia do grupo Ele aqui está esperando cada um de nós. Como era muita gente, né, e foi passando uma peneira, e essa peneira, não sei, de muitas situações que as pessoas daqui passaram, outros foram esmorecendo, outros foram desanimando, outros foram desistindo, não sei porquê, não sei se olhava para pessoas e deixou de vir por conta de uma pessoa, ou deixou de não vir porque uma pessoa não veio mais, ou deixou de vir porque tem uma pessoa que não gosta, não sei. Eu sei que deixaram de vir, e esses estão perdendo a graça, porque embora o nosso Deus seja simples, Ele coloca condição, e uma das condições para Ele derramar graça no nosso coração, a mais importante, coloque isso no teu coração, a mais importante é o Espírito Santo. Porque quando ele disse, vós pedis muitas coisas, pediu o Espírito Santo. Então é aqui no grupo de oração que nós seremos batizados no Espírito Santo. Todos nós, quem veio pregar, quem veio de fora, quem é daqui, é aqui, se o nosso coração se abrir, que nós seremos batizados no Espírito Santo. Eu pergunto a mim a você, existe graça maior do que o batismo no Espírito Santo, gente? Não. É a partir do batismo no Espírito Santo que a gente muda. Não tem como uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela ser a mesma pessoa. O Espírito Santo, ele nos educa em tudo, gente. No falar, no andar, no vestir, em tudo. Em tudo. Ele é uma luz divina que
nos ilumina, nos guia, nos conduz, nos avisa. É como a luz. A luz avisa? Sim. A luz avisa, sim. Você vai no semáforo, a luz está avisando o quê? O que é que o vermelho está dizendo a você? Ele não está falando, mas a luz está avisando alguma coisa, sim ou não? Sim. Pare. E o amarelo está dizendo o quê? Cuidado, atenção. E o verde? Vai em frente. Se não obedecer, o que é que acontece? Pode ser fatal? Sim. A negligência também, a luz do Espírito Santo, que constantemente está nos avisando, nos conduzindo, dizendo: ei, não fala dessa forma, muda a tua forma de falar. Ei, e a consciência começa: eu não devia ter dito aquilo, eu não devia ter falado daquele jeito, não é assim? E o Espírito Santo, ele vai nos educando, nos educando, nos educando. E a cada momento que nós vamos sendo mais dócil, mais dócil, mais dócil, mais nós vamos sendo transformados por essa graça que, como diz, renova a face da terra. É o Espírito Santo, Ele que transforma, Ele que converte. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está nesse processo contínuo de conversão e muita coisa mudou. E uma pessoa que ela não é cheia do Espírito Santo, pode entrar muitas vezes o convencimento, mas não o convertimento, no sentido que a gente vai se convencendo que aqui já está bom, eu já mudei demais, né? Eu já sou bom demais, não preciso mudar mais nada, já deixei de beber, já está bom, já deixei isso, está bom. E não é assim. Deus exige muito mais de nós. Jesus poderia dizer: Pai, está bom até aqui no Monte das Oliveiras. Pai, está bom até aqui, já vim até aqui, já foi sofrimento demais, está bom até aqui. Não. Jesus poderia descer da cruz, quando ficaram ali zombando dele. Se é filho de Deus, desce, ele poderia ter descido, mas ele não desceu, ele não veio para fazer pela metade a missão. Então nós não vamos fazer também pela metade. Você sabia o que o Senhor pede de nós? Aí em Levítico já vem dizer, Levítico 19, onde Deus fala a Moisés: Moisés, diz a toda a Assembleia de Israel: sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Jesus vem dizer em Mateus, o capítulo 5, sede perfeitos, como meu Pai é perfeito. Veja o que é que Ele pede de nós. Então Ele quer santidade de cada um de nós. Embora na nossa humildade a gente reconheça que ainda não é santo, mas mesmo reconhecendo que ainda não é santo, a gente tem também que reconhecer e entender que a nossa vocação é santidade. O nosso chamado é a santidade. Não é eu fazer parte da renovação carismática meramente. Não é eu fazer parte da pastoral A ou B. É ser santo. É ser santo. Quando nós dizemos cristão, nós não estamos dizendo o nome de uma religião da qual nós fazemos parte. Quando nós dizemos ser cristão, nós estamos assumindo que queremos ser como Cristo. Essa é a identidade de cristão, ser outro Cristo. Imitar Jesus. Olha a nossa responsabilidade de dizermos que somos cristãos. Ser outro Cristo. Ah, mas não é fácil, quem não peca, ninguém é perfeito. Concordo, não é fácil, quem não peca e ninguém é perfeito. Mas nós temos modelo. Tem pessoas que conseguiram. Sim ou não? Sim. Nossa Senhora conseguiu? Nossa Senhora era diferente de nós? Ela era feita de outro material? Era? Uma coisa assim, intocável? Nossa Senhora era um ser que não sentia dor, não sentia medo? Era? Não. Carne, sangue, sangue e osso. E os santos, todos os santos, e o próprio Jesus,
Sendo Deus, diz a palavra, ele não se prevaleceu do seu ser Deus, mas sofreu na carne tudo que nós sofremos. Padeceu, ele quis sofrer, ele quis passar por tudo que um ser humano passa, com exceção do pecado. Ele só não pecou, mas ele chorou, ele teve medo, ele sentiu angústia, ele sentiu a dor da traição. Tudo isso ele passou e sofreu. Ele, como coordenador dos seus discípulos, teve hora que ele disse: ó geração incrédula, até quando eu ter que aturar vocês? Ele chegou a dizer isso com os discípulos: até quando eu vou ter que aturar vocês? Ele chegou a dizer isso. Ele chegou a pegar um chicote, entrar no templo, derrubar a mesa lá dos trocadores de moeda. Então, por que Jesus, sendo Deus, não se prevaleceu do seu ser Deus? Porque ele disse assim: eu vou mostrar no corpo de vocês, com o sangue que corre na veia de vocês, que vocês são capazes de ser santos. E mais, eu vou estar diante do Pai intercedendo por vocês. E mais, não vos deixarei órfão, mandarei o Espírito Santo. E ele mandou. Ele mandou. E olha como a coisa mudou quando o Espírito Santo chegou. Estavam todos reunidos, trancados, embora em oração. E a Bíblia não entra em detalhe, mas eu sou pretensioso em dizer que Nossa Senhora pegou nas orelhas de todos eles e disse: vamos aguardar em oração. Meu filho disse que viria uma força divina do alto. Vamos aguardar em oração. No cenáculo, e estava lá Nossa Senhora com eles. E quando o Espírito Santo veio, gente, sobre aqueles homens em oração, eles foram tocados por uma força divina. Então Jesus passou tudo o que passou, sendo homem, mas cheio do Espírito Santo. Então ele disse: é capaz, vocês são capazes, embora seja difícil, não é impossível, vocês são capazes, se forem cheios do Espírito Santo. Então Jesus não se prevaleceu do seu ser Deus, mas ele transbordou do Espírito Santo. Por isso ele fez as proezas que fez. Porque ele foi aberto, cheio do Espírito Santo, ou melhor dizendo, um com o Espírito Santo, um com o Pai. E é esse o desejo que ele tem para cada um de nós. Mas ele vai respeitar até onde nós permitimos ele ir. Certo? Não pense se você não quiser vir, que ele vai te obrigar a vir. Não pense se você não quiser, a partir de hoje, sair daqui e não quiser acreditar mais em nada, que ele vai te forçar a acreditar. Não. Mas eu digo uma coisa, ele nunca vai desistir de nós. Ele nunca vai deixar de pregar desde o início que pregou e continuar até o fim da sua segunda vinda, pregando o amor e nos chamando para ele. Ele nunca vai deixar de nos chamar para ele. Agora ele não vai forçar. Ele não vai te obrigar. Agora que cada um de nós iremos assumir as consequências, seja elas de acolher aquilo que Deus tem para nós, e seja ela de rejeitar aquilo que também Deus quis para nós. Não é assim? Como é o pai de família? Não é semelhante. A pedagogia de Deus não é diferente, é semelhante, não é diferente da pedagogia do nosso conduzir a família, do pai e mãe. Pai e mãe ensinam o que é certo ao filho, nunca vai desistir dele, ele pode desistir dele, ele pode se meter em tudo que não presta, ele pode não valer nada para o mundo, mas para o pai e mãe ele sempre vai ter o valor dele. E pai e mãe sempre vai acreditar que aquela vida pode mudar, nunca vai desistir. Embora o pai e mãe tenham um limite que não pode forçar, que não pode mudar à base da força. Não pode. Tem um limite.
mas Ele nunca vai deixar. Assim é Deus. A diferença é que Deus pode nos quebrar. Deus pode curvar a nossa cabeça. Mas imagina aí, se nós, seres humanos pecadores, nós não queremos um amor que venha por medo ou forçado. Quem quer uma convivência assim? Você chega, a esposa te tratou bem com medo? Medo de um tapa? Medo de você chutar a mesa? Gente, isso é um relacionamento horrível. O filho, parece que chegou um monstro dentro de casa. Medo. Olha que medo é diferente de temor. Temor é amor. Não faço porque eu amo meu amado e sei que isso desagrada o seu coração. Eu não imagino que, se nós pecadores não queremos um relacionamento assim, Deus também não quer um relacionamento assim. Deus deixa a gente livre. E Ele derrama sobre nós o seu amor no nosso coração para que a gente o ame. Como é bom, né? A renovação tem até essa forma de colocar assim, o primeiro amor. Nosso primeiro encontro com Jesus é o primeiro amor. Como é bom estar nas núpcias do primeiro amor. Todos nós passamos por esse primeiro amor, onde a gente não andava, a gente voava. Onde tudo era colorido. A gente chegava nos nossos grupos de oração, via toda a perfeição do mundo. A gente ia para a nossa reunião do conselho e parece que a gente não estava naquele primeiro andar da matriz, mas estava lá no céu cantando com um coro de anjos. Então, como isso é bom. Mas ao longo do tempo da caminhada, a gente é como um relacionamento que não foi tão bom, que vai se desgastando. E o encanto vai perdendo o seu encanto. E a gente não pode permitir que esse encanto perca o seu brilho, porque nós não podemos mirar em pessoas que às vezes empalideceram um pouco o seu brilho. O nosso olhar tem que estar constantemente para Cristo. Por isso vocês estão aqui por Ele. Se vocês perseveraram até aqui, eu entendo que foi por Ele. Porque alguns desistiram. Ah, mas você não sabe, fulano passou por uma dificuldade. Eu digo, ao longo do tempo vocês não passaram por nenhuma. Se não tiver nenhuma dor, justifica uma dificuldade que eu tive, abandonar o grupo, abandonar minha caminhada, não justifica, gente. Não justifica. E quando se quer explicar, mais se complica e não justifica. Perdeu-se o encanto. Talvez teve um encontro só com o pregador. Talvez teve um encontro só com a animação. Aí eu achava bom aqueles louvores. Eu achava bom aquela canção. Eu achava linda aquela canção. E aquela canção, como toda coisa que ao tempo vai se desgastando, e o ser humano é assim, hoje gosta de uma coisa, amanhã não gosta, a gente foi recuando. Agora quem fez uma experiência com Cristo, agora quem está nesse namoro com Cristo, nesse primeiro amor, nessas núpcias com o Senhor, e jamais vai perder o encanto. Jamais vai perder a alegria de vir para o grupo, porque você sabe quem você encontrou e quem você vem encontrar aqui. É aquele que não muda, aquele que é o mesmo, é aquele que não deixa de ser o que ele é. Nós podemos deixar de ser o que nós somos agora, mas Jesus nunca vai deixar. Então, quando a gente tem convicção disso, não é por padre, não é por pregador, não é por coordenador, é por Cristo que aqui estamos. E a gente vai perseverar. E como é lindo, porque quando passa a coordenação, continua aquele coordenador ali, porque ele entendeu que é por Cristo. Alguns vão pela obrigação. Estou na coordenação, tenho a obrigação de estar. Depois que eu entrego, me livrei, eu vou fugir. Não. Também não é funcionarismo, porque assim é um funcionarismo. É como se fosse uma empresa. Entreguei o outro toma de conta que eu estou capando o gato. Não é empresa, é reino de Deus. É reino de Deus que confiou a cada um de nós e que não termina nunca a nossa missão. Nem quando a gente morre termina. Porque a igreja nos ensina que a gente não se acabou, mas foi levado, né?
foi levado a algo superior, a gente ascendeu a algo superior. De uma igreja peregrina, militante, a gente está numa triunfante, é assim que a igreja nos ensina. A gente cantava como um ser de carne e espírito, a gente vai cantar como anjo na presença de Deus. Então não para nem quando a gente morre. Terminou aqui, continua lá, tem por Cristo. Então veja como ele condiciona. Se eu não perdoar o meu irmão de todo o meu coração, tampouco meu Pai que está no céu vos perdoará. E com isso ele nos leva a ter atenção constante ao que pregamos, ao que oramos e ao que cantamos para Ele. Ele está nos falando, através dessa palavra, que aquilo que rezamos é condição para uma ação sobrenatural na nossa vida, positiva ou negativa. Por isso que a gente tem que ter cuidado de não estar jogando palavra ao vento sem nenhum compromisso. Vou falar porque fulano falou, não sabe nem o que é. Na imaturidade, às vezes a gente faz isso, né? Eu já fiz isso na imaturidade, no começo da caminhada, lendo umas palavras bonitas no dicionário. E aí tinha uma palavra lá, sucumbir, e na minha cabeça, de neófito, de recém-chegado ali naquele meio, na minha cabeça eu não tinha esse telefone que hoje tem, tem acesso à informação rápida, né? Você tem uma dificuldade na palavra, vai lá, o significado. Tinha um dicionário dessa grossura, o Aurélio Buarque, que eu fazia umas pesquisas lá, mas eu cheguei uma vez no presídio, pregando lá, e achei bonita a palavra sucumbir, e no momento de pregação eu disse, vocês vão todos sucumbir. E aí? Vocês vão todos sucumbir! Eu achava que sucumbir pela a força da pronúncia era uma coisa boa, era sucumbir, era subir, era crescer, sei lá. Ainda bem que eles não entenderam, eu acho que eles não entenderam também, né? Ou seja, eu estava dizendo que eles iam morrer. Eles vão todos morrer, vão se acabar. Eles estão perdidos aí, né? Por isso que é bom a gente estudar. Mas quem não cometeu seus equívocos no início da caminhada, ele não pode continuar assim. Não pode continuar assim, sem querer uma formação, sem querer se aprofundar, sem querer estudar. Porque todos nós podemos ser estudiosos, se formos curiosos. Aí o que eu fiz? Quando eu vim descobrir aquele significado, eu comprei uma agendazinha. Aí toda palavra difícil que eu não entendia, eu colocava ali, aí ia no dicionário e botava o significado dela lá embaixo. Aí fui estudando. Outrora, né? Eu achava muito bonito, aí você sai lembrado, quem gosta de dizer muito, outrora, Haroldo. Outrora, e eu sem saber, Haroldo sempre fala outrora, que é outrora? E aí eu fui lá no dicionário, logo no começo da caminhada, e assim, muitas palavras, às vezes o pregador trazia achando que ia deixar a coisa mais bonita, mas o nosso Deus é simples, né? E aí o povo vai pegando mais no coração, na simplicidade. Aquilo que se entende, não é mais fácil da gente acolher do que o que não entende? Até que a gente acha bonito, aquelas músicas internacionais, né? Sem entender nada. Mas acha bonito, né? A melodia e tudo. Não está entendendo nada que o cara está dizendo. Mas às vezes sabe que está falando de amor, né? E tudo. Mas na pregação é bom a gente saber o que está dizendo e falar de uma forma que o povo também escute e possa entender. Porque a palavra diz que é pela pregação que se obtém a fé. Ouvir a palavra que se obtém a fé. Certo? Então, como vão crer se não há quem pregue? Né? Então, e se pregar de uma forma, como vai entender? Eu me lembro que Jurandir disse que lá também no início, né, quando eles começaram, afoito, eles inventaram de rezar um texto em línguas, em oração em línguas. Rezar um texto em oração em línguas. Vamos rezar aqui o texto. Aí começaram a rezar da cabeça deles em línguas.
Outro neófito disse que era doido para pregar, nervoso. Aí o pessoal percebeu, né? Deu o tema, ajudaram ele. E era doido para pregar. E quando estaria no grupo de oração que ele foi pregar, que ele pegou o microfone, ele começou a se tremer e desmaiou. Tiver que virar o irmãozinho desmaiado. É que o negócio não é fácil, está aqui à frente, né? Só a graça de Deus. O outro queria pregar de todo jeito, mas a renovação era mais rígida, o negócio de pregação não era assim, começava já está pregando, passava 3 anos e tudo. E ele começou a pregar dentro das bananeiras. Eu sei que bananeira lá para o lado de Barbalho, ele disse que ele saía do meio da bananeira pregando. Não deixou pregar no grupo, vou pregar para as bananeiras. E bom tempo foi para as bananeiras que ele pregou. E hoje é um grande pregador. Então nosso Deus é simples. Diz que os santos, né? Santo Antônio pregou para os peixes, não foi? São Francisco pregava para os animais dentro das matas. E aí por diante. Então que nós possamos entender que é na simplicidade, e uma simplicidade também com a verdade, da entrega do nosso coração, que as coisas vão agindo no coração das pessoas. Quantos testemunhos já chegaram, né, ao longo de caminhada, e é porque a gente é aqui, pequenino aqui, na nossa região, aqui da cidade de Brejo. Tem comunidade que eu não conheço, por incrível que pareça. Água Vermelha, nunca fui. Água Vermelha bem aqui, pertinho de onde eu moro. Nunca fui na capela, não sei nem qual é a capela. Mas nos lugares que a gente vai, que nos convida, que o pregador tem que ser convidado, ele não pode se convidar, e é assim que a gente aprendeu, tem que ser convidado. Não posso sair se convidando, não. Tem que ser convidado. Também não é orgulho, só vou se me convidar, não. É porque tem que partir de um desejo de coração daquela comunidade de convidar tal pessoa para pregar, ou também no grupo de oração. Mas aonde a gente tem andado, a gente tem visto que mesmo na infidelidade de cada um de nós, Deus tem feito a sua obra. Aí a gente fica pensando, meu Deus, se eu acreditasse mais, se eu me lançasse mais, se eu me entregasse mais, como o Senhor não faria muito mais? Aí você diz, Deus quer fazer só se for através de ti? Por incrível que pareça, aquela missão que Ele te confia, Ele quer fazer através de ti. Vai fazer através de outros, sim. Mas naquele momento que você foi, Ele quer fazer através de ti. É como o próximo. Ajuda teu próximo. Quem é teu próximo? Aquele que está próximo de ti. Ah, Senhor, mas são tantas pessoas passando necessidade. Eu não te pedi para ajudar todos que estão passando necessidade. O teu próximo. Está próximo. O próximo é aquele que você está vendo. Que você sabe que está precisando. Que deu os sinais que quer sua ajuda. Ou que bateu a sua porta. Esse é teu próximo. Não é o que você não está nem vendo, o que está precisando. É o teu próximo. Então Deus, Ele realiza e vai realizar muito mais através dos nossos grupos de oração, na medida que o nosso coração vai se abrindo e que nós vamos acreditando. Eu vou finalizar deixando algo, no teu coração, um questionamento, uma provocação. Eu pergunto a mim, Pedro, tu acredita verdadeiramente no que tu está fazendo? Tu acredita verdadeiramente no céu? Tu acredita verdadeiramente que Cristo está aqui? Qual o esforço que eu estou fazendo para levar meu filho, para levar minha esposa para esses lugares, se eu sei que Deus está ali? Qual o esforço que eu estou fazendo para evangelizar minha casa? Imagina você chegar no céu. Suponhamos que você está no céu. Aí você encontra lá, eita fulano, opa, tudo bom? Rapaz, obrigado, aquela pregação tua transformou minha vida e hoje eu estou aqui no céu. Aí você sai ali encontrando pessoas que você evangelizou, foi para o céu. Aí, cadê meu filho? Cadê minha esposa? Cadê minha sogra? Eu evangelizei tanta gente e descuidei dos meus. Deixei de falar de Jesus para ele. Não fiz um esforço para levar para o grupo. Não fiz um esforço para levar para os encontros. Aí eu pergunto, você acredita verdadeiramente no que você está fazendo? Ou será que a popularidade subiu à tua cabeça? E de certa forma há um gozo
meramente humano, de você estar à frente, você gostou? A gente tem que fazer esse questionamento para nós mesmos. Nós devemos nos provocar. Eu pergunto a mim e a você, finalizando, ligando essa capela do Bastidas Lopes. Nós tínhamos um grupo de oração na capela do Bastidas Lopes. Poucas pessoas iam. Mas teve um dia, e quando eu cheguei na rua da capela, não sei se a Deus foi nesse dia, gente, de longe eu vi uma multidão de gente. Gente na calçada dentro da igreja, que foi que houve? Quanta gente naquele grupo foi? Quando eu cheguei lá, era a secretária da Ação Social que estava distribuindo senha para a feira lá dentro da capela. Estava cheia, multidão de gente, não houve grupo. A capela estava ocupada com esse trabalho social. Aí eu pergunto a mim e a você, se chegasse uma autoridade na quinta-feira aqui e dissesse que usa esse espaço para dar alguma coisa, será que estava só você aqui ou você não fazia de tudo para trazer alguém seu, sua família, seu filho, sua avó? Até a velhinha que estava prostrada porque um CPF ganhava, você trazia na cadeira de roda empurrando. Aí eu pergunto a mim e a você, e para a eternidade, para a salvação, qual o esforço nós estamos fazendo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.